Muito bom. Tem informação na voz de João Victor Teófilo. João, querido, conta, o que você tem pra gente? A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem a sétima fase da Operação Cisamnes, que apura um suposto esquema de venda de decisões judiciais no no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A nova etapa da investigação teve como foco identificar os mandantes e coautores do assassinato do advogado Roberto Zampieri, morto a tiros em dezembro de 2023 em Cuiabá. Zampieri era considerado a peça-chave no caso, segundo o portal O Antagonista. A partir do conteúdo encontrado em seu celular, a PF identificou indícios de pagamentos de propina a desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e assessores de ministros do STJ. As mensagens apontam a existência de um esquema articulado por advogados, lobistas, empresários e servidores dos tribunais para a comercialização de decisões judiciais. A PF cumpriu 5 mandados de prisão preventiva, 4 de monitoramento eletrônico e 6 de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. Também foram impostas medidas cautelares como recolhimento de passaportes, proibição de contato entre os investigados e recolhimento domiciliar noturno. Tem mais algumas informações a respeito disso, Pitoli? Essa operação que prendeu na quarta-feira 5 suspeitos de envolvimento no assassinato de Roberto Zampieri, revelou que esse grupo investigado se autodenominava Comando de Caça aos Comunistas, Criminosos e Corruptos, ou simplesmente C4. Além do advogado, o grupo de extermínio teria como alvo o senador Rodrigo Pacheco, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e, claro, Alexandre de Moraes. Esse grupo cobrava para espionar essas autoridades, inclusive outros ministros do STF. O nome do grupo se assemelha ao Comando de Caça aos Comunistas, do CCC, um grupo de extrema-direita, de acordo com o antagonista, que atuou durante a ditadura militar brasileira. O CCC surgiu no início dos anos 1960, pouco antes do golpe de 64, e se consolidou como uma organização formada por estudantes conservadores, policiais, militares e civis. O grupo promovia ações violentas contra militantes de esquerda, artistas e representantes dos movimentos sociais. Suas ações iam desde ameaças e perseguições até agressões físicas e depredações de espaços públicos e culturais. Essas informações, quem diz isso é o antagonista. Ô, João, mas acho que é importante a gente voltar no início dessa notícia, né? O motivo pelo qual essa operação aconteceu, identificando os mandantes e também os executores do assassinato de um advogado que estava envolvido com desembargadores, membros do TJ, STJ. Volta no início da informação, João, que eu acho que é o mais importante, porque depois, quando você trata do C4, do caça comunista, corrupto, criminoso, o que aí entra Rodrigo Pacheco, Barroso e Moraes, eu já entendo que a gente vai para um outro caminho. Eu quero tentar entender esse início da informação para ouvir o Cláudio e para ouvir o Leandro. Repete para mim, por gentileza, João. Isso foi colocado pela Polícia Federal, Pitoli, do nome e também dos alvos desse grupo. Apurava esse suposto esquema de venda de decisões judiciais no Superior Tribunal de Justiça e também no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. O foco, como eu disse há pouco, era identificar os mandantes e coautores do assassinato do advogado Roberto Zampieri, que foi morto a tiros em dezembro de 2023 em Cuiabá. As mensagens apontavam para a existência desse esquema articulado e o grande objetivo era prender, esses 5 alvos identificados. O Aníbal Manuel Laurindo, ele é um produtor rural apontado como mandante. O coronel Luiz Cacadini, suposto financiador do crime. O Antônio Gomes da Silva, acusado de ser o atirador. Edilerson Barbosa, o suposto intermediador e dono da arma usada no crime. E Gilberto Lousada da Silva, que é também um investigado. Obrigado, João. Cláudio, Leandro, vamos lá. Eu estou tentando entender a informação pelo seguinte motivo. Eu sinto que há um primeiro ponto que merece ser analisado, que é a morte desse advogado e a identificação destes, né? E do que se trata? Se trata da compra e venda de sentença? Se trata de uma queima de arquivo? Né? Por quê? Porque depois a notícia vai para um lado, tentando falar de extrema-direita, tentando falar de um grupo que agora que tinha como alvo Rodrigo Pacheco, Barroso, Moraes, enfim. Tem uma confusão aí. Eu acho que a confusão ela se faz necessária para a criação de alguma narrativa, que a gente ainda não sabe qual é. Mas eu vou para o foco da notícia. Identificaram os mandantes
os executores de um assassinato de um advogado que participava de um esquema, provavelmente, de compra e venda de sentença. Queima de arquivo, Claudio? Alexandre Pitoli, o negócio para mim, óbvio, é muito mais profundo, mais complexo do que as notícias podem e costumam falar. A primeira coisa que eu pontuo é que esse advogado foi assassinado e depois do assassinato dele, ao analisar o celular dele, identificaram mensagens que mostram a prática de negociação, compra e venda de decisões em tribunais e desembargadores no Mato Grosso e até no STJ, envolvendo, em princípio, assessores. No STJ já sabemos que existem assessores que foram afastados, são assessores de alguns ministros do STJ, os assessores foram afastados. Então isso quer dizer que o STJ está mexendo nisso. Quem está cuidando disso no âmbito de investigação dentro da STJ é o STF, nas mãos do ministro Cristiano Zanin. Então, o Zanin está coordenando a investigação interna que ocorre na STJ. Óbvio que é sigilosa. Então, Alexandre Pitoli, quando aparece agora essa questão desse grupo CC4, dentro dessa tal operação Cisâmenes, em que vai perseguir pessoas comunistas e tal, essa é a Polícia Federal do Flávio Dino, essa é a Polícia Federal do Lewandowski, essa é a Polícia Federal do Lula. Até que ponto a gente não está começando a assistir, Alexandre Pitoli? Eles começaram a criar como se fosse um Kids preto, um novo nome para um novo grupo que vai dizer que estavam perseguindo e matando pessoas e que isso daí tem a ver com os conservadores, com não sei o quê. Eu não sei onde eles querem chegar, mas eu sei o seguinte: começaram a vazar e estourar informações sobre esses casos de corrupção de desembargadores e de ministros da STJ. Tudo isso sempre só pode sair por ordem e a partir de investigações de um grupo, que é o pessoal de dentro da STF. Só eles têm competência jurídica, competência legal para cuidar de inquéritos envolvendo essas questões abaixo deles, no STJ e para baixo. Por que eu estou falando isso? Porque ninguém pode discutir nesse país sobre corrupção e possibilidade de compra e venda de decisões dentro do STF. Quando a revista Cruzoé escreveu sobre o amigo do meu pai, falando uma reportagem sobre o ministro do STF, que até hoje, pelo que a gente sabe, recebe uma mesada da esposa de mais de R$100 mil por mês, quando a gente sabe que existem os escritórios de advocacia das esposas dos ministros, participam de casos milionários, faturam dezenas de milhões de reais, recebem honorários espetaculares, elas fazem isso, até o governo americano já entendeu isso. Nós não podemos falar sobre corrupção, nem a possibilidade que existiria corrupção no STF. A gente pode falar que é o IDP do ministro Gilmar Mendes, que o ministro Gilmar Mendes diz que é sócio, ele reconhece, e não pode um juiz ser sócio, mas o STF pode, recebe contratos milionários com a CBF. A gente fala isso e eles excluem jornalista que fala sobre isso no esporte. Então, por que eu estou chamando atenção para isso? Interessa muito, sim, expor e deixar transparente eventuais casos de corrupção que possam existir dentro do devido processo legal. Interessa muito à sociedade isso. Tem que identificar, tem que punir, tem que afastar, tem que escancarar eventuais membros do judiciário, esse caso, concursados, que façam corrupção. É um dever da sociedade buscar isso. Agora, é uma maneira também política de alguns membros da STF falarem para os juízes abaixo. Lembra que você está falando o tempo todo, Alexandre Pitoli, que as decisões da STF vão começando a descer até a primeira instância? Aí o pessoal vai se alinhando politicamente. Nossa, se eu ficar do lado deles, eu vou estar protegido contra qualquer acusação que fizerem contra mim, inclusive nesse nível. E se eu não estiver do lado dele, pode pipocar acusações, que podem ser verdadeiras ou falsas, mas vão destruir totalmente meu nome e minha carreira. Eu também vejo esse jogo acontecendo, viu, Alexandre? É perigoso, mas é a linha que eles trabalham. Então, obrigado, Cláudio. Agora, Leandro, a minha preocupação é, a gente tem uma notícia e começa a se criar uma narrativa. Porque na notícia já do antagonista tem o grupo de extrema direita criado. Então, percebe que tem uma notícia, o assassinato de um advogado, uma operação da Polícia Federal, só que no final dela tem, não, e o alvo
também era Rodrigo Pacheco, Barroso e Moraes. É essa narrativa que me preocupa, não é? A gente tá de olho na mensagem ou no mensageiro, hein, Leandro? Olha, com certeza, Pitoli, muito bem observado, mas também em outras matérias jornalísticas que eu acompanhei ontem, tentou-se, digamos assim, criar uma narrativa sobre esse grupo, né? O grupo CC4, talvez numa tentativa de atrelar essas pessoas, esse grupo de executores, à, à direita, e que estaria dentro daquele contexto das outras narrativas que eles dizem que pessoas ligadas ao governo ou ministros estariam ali sendo alvos, né, para serem assassinados, enfim. As narrativas foram criadas de uma maneira bastante estranha nos últimos dias sobre este fato. Agora, e pegando também o gancho aí do Dr. Cláudio, de fato, por que essas informações sobre esse grupo, o CC4, os alvos, esses cinco alvos aí que foram presos, eu tenho certeza também que essas informações estão sendo muito bem escolhidas de uma maneira muito bem articulada, né, para circular na imprensa. Porque se investigar isso aí direitinho, a fundo, claro que nós sabemos que existem aí esses esquemas de venda de sentenças, isso não é novidade, inclusive aqui na Bahia nós enfrentamos escândalos, e estamos enfrentando ainda, por exemplo, aqui no nosso Tribunal de Justiça, outros tribunais da mesma forma em outros estados, isso aí chega até o STJ, mas fica aqui um questionamento, é só uma pergunta, será que chega apenas no STJ e rebate e volta, ou se subir mais, vamos encontrar muita coisa, muita podridão e outros esquemas muito mais profundos? É uma pergunta, é um questionamento que tem que ser feito aqui e nós, obviamente, já sabemos qual é a resposta. Então, essa história ainda está muito mal contada. Falta muito ainda a ser revelado sobre isso daí, mas, claro, vão tentar controlar as informações para que se escolha a narrativa certa sobre isto, né, sobre essas investigações, e aí possivelmente até tentem atingir quem absolutamente não tem nada a ver com a situação, como foi feito aí nessa matéria do antagonista. Então está muito estranho, Pitoli. Eu, inclusive, confesso a você que nos últimos dias, que eu vim acompanhando as notícias, para mim, inicialmente, uma coisa não tinha até nada a ver com a outra. Para mim, o que a imprensa quis passar era que esse caso aí do grupo CC4 era uma coisa e a história da venda de sentenças era outra completamente diferente. Tanto é que eu fiquei até confuso, como você ficou no início na leitura aí da notícia, né, do João. Eu fiquei assim, é o mesmo assunto? Ficou confuso por isso, porque realmente a imprensa, nos últimos dias, vem tratando de uma maneira muito estranha esse fato e tentando criar narrativas.